tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, e cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos. E aqui nessa manhã nós vamos estar destacando alguns versículos para nós entendermos a lição bíblica da classe. Nós não vamos deixar de fazer ela não, mas é só para ganharmos tempo, amém? Então, por favor, Diaconisa, ponto 1. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25, 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26. Portanto, nada pôde impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Bem, obrigada. O plano de Deus para a família e a sua presciência, né? Então, a palavra presciência, nós vamos ver que significa a onisciência de Deus. Um atributo só de Deus. Ou seja, pré é antes e ciência é conhecimento. Deus, ele tinha exatamente o conhecimento a respeito daquela família e ele estava no controle daquela família. E a palavra de Deus diz em Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E parece que Rebeca esqueceu um pouco disso. E a lição de hoje, quando nós vamos falar sobre a predileção, né, que é preferência acentuada por alguma coisa ou por alguém, todos nós temos preferência por certas coisas, tudo na nossa vida, né? A começar da cor, tem gente que gosta da cor vermelha, tem gente que gosta da cor verde. A preferência não tem nenhum problema. Agora, o problema é quando você dá preferência a pessoas. Você pode ter certeza, seja em casa, seja no trabalho, seja nos relacionamentos com amigos. Quando a sua preferência ela é muito acentuada, o resultado vai gerar conflito, não tenha dúvida. Então, quando nós olhamos para a história desses dois aqui, Rebeca, e ela estava, a esposa, né, de Isaac, estava vivendo um período em que ela era estéril. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 19. São estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por Rebeca, a esposa, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e o irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ou seja, nós vemos aqui que essa mulher, ela era estéril. Mas a palavra de Deus diz que o seu esposo orou por ela, clamando ao Senhor para que ela, então, tivesse filhos. E naquele momento em que o Senhor concedeu um filho para aquela mulher, olha o que diz a Rebeca, os filhos lutavam no ventre dela. Quando nós olhamos para a história de Isaac e de Rebeca, e nós olhamos para o plano de Deus, nós não podemos ver as coisas como um determinismo. Não, não é que havia um determinismo, mas Deus, no comando da história, estava escrevendo a história ali desde o patriarca Abraão, né? E quando nós vimos na semana passada o pastor Júlio dando aula sobre o patriarca Abraão, que cometeu alguns erros, e ele disse uma coisa bem interessante, né? Que o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E então, o que aconteceu, Isaac, filho de Abraão? Vendo que o seu pai cometeu um grande erro, que a sua mãe também era estéril, e havia uma promessa de Deus sobre eles, e a sua mãe, na precipitação, disse, já que eu não tenho filhos,
pega a concubina e tenha filho com elas. Isaac tinha experiência no meio da sua família, que se nós não esperarmos em Deus, nós vamos ter problema. Então Isaac aprendeu com o erro do seu pai e não pegou a sua concubina, mas foi orar para que Deus abrisse a madre da sua esposa. A palavra de Deus diz, os filhos lutavam no seu ventre. Não, eu quero ir no verso 26. Depois nasceu o irmão segurando Não é esse também, não. Deixa eu ver. É o 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse ela, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Olha como é que o exemplo dentro de casa faz efeito. Isaac tinha visto o erro do seu pai, e então ele foi orar para que a sua mulher engravidasse, já que ela era estéril. A Bíblia diz que Deus concede ela, e ela é engravida. E aí, quando ela é engravida, e os seus filhos, né? A Bíblia no verso 22, os filhos lutavam no seu ventre. Rebeca já tinha a experiência de que Deus tinha ouvido a oração do seu esposo e dado ela o direito, aberto à madre dela para ela engravidar. Então, olha aqui como é que as coisas dentro de casa funcionam com um exemplo. O filho aprendeu com o erro do pai. Agora a esposa aprende com o esposo. Bom, eu era estéril, e ele orou por mim, e então eu fiquei grávida. E agora está acontecendo uma revolução dentro da minha barriga. O que é que essas crianças brigam? No verso 22, os filhos lutavam no ventre dela. E o que é que acontece? Ela não foi brigar com o marido, ela não foi contar para a vizinha, ela foi perguntar para o Senhor. Olha aí o exemplo, como é que fala alto. O marido orou a Deus. A esposa, vendo que Deus respondeu a oração do marido, também ela foi orar para Deus e perguntar para Deus o que estava acontecendo no ventre dela. A Bíblia diz que quando ela ora e o Senhor responde a ela, 2 nações há no seu ventre. 2 povos há no seu ventre. Então, nós vemos aqui a primeira aula que nós aprendemos, o poder da oração. E quando nós oramos um Deus que responde às nossas orações. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Amém, querido? Ponto 2, o propósito e a presciência de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Gênesis 25, 23. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu à oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Gênesis 25, 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Gênesis 25, 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Romanos 12, 2. Amém, obrigada. Queridos, essa é uma parte também muito interessante, porque o que aconteceu aqui foi a primeira ultrassom do mundo. Aquela mulher que encontra aquela guerra no seu ventre, né? Esses 2 bebês brigando dentro dela, a Bíblia nos relata aqui no verso 22, os filhos lutavam no ventre dela, a ponto dela se incomodar e dela ir orar e perguntar para Deus o que estava acontecendo no ventre dela. E então Deus faz a ultrassom. Olha, você tem 2 meninos aí na sua barriga. Você está gerando 2 filhos. Mas você não está gerando só 2 filhos gêmeos. Você está gerando, na verdade, 2 povos. Você está gerando 2 nações.
e quando nascerem, eles serão divididos. E Deus ainda fala para ela e dá uma revelação: o povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Eu acho isso aqui muito lindo, querido. Nós vamos ver mais na frente o que acontece com essa revelação. O que é que Rebeca faz quando Deus dá essa revelação para ela, desse desígnio pré-concebido, né? A presciência de Deus, o conhecimento de Deus aqui, Deus mostrando para aquela mulher o que é que estava acontecendo, o plano de Deus com aquela família, o plano de Deus com aquelas crianças. E então nós vamos ver que não é questão de determinismo, é questão de soberania. O Senhor havia decidido que no desígnio de Deus, aqueles 2 bebês eram especiais. E Deus tinha um plano na vida daquela família e na vida daqueles bebês. A revelação de Rebeca, querido, nos deixa chocado, mas na frente nós vamos entender. Porque muitas das vezes, ainda que Deus fala conosco, ainda que Deus mostra para nós o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele pretende fazer, muitas das vezes, parece que a gente se perde no caminho. Não é verdade? E aí nós vamos ver agora o conflito familiar da esterilidade de Rebeca. Exatamente, nós vamos aprender essa parte aqui. O que é que a Rebeca fez com essa revelação que ela recebe de Deus? Dentro do seu ventre tem 2 povos, tem 2 nações. Por favor, o conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaque, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaque. Gênesis 25, 21. A Bíblia diz que Isaque, ele orou ao Senhor. E por quantos anos Isaque orou ao Senhor para sua mulher que era estéril? 20 anos. A Bíblia nos diz: era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou sua esposa Rebeca. A Bíblia diz, no verso 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. Aí a Bíblia, lá no verso 26, parte B, era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Ou seja, aqui também tem um grande ensinamento para nós. Juntamente, nós precisamos aprender. Orar a Deus não quer dizer que a resposta virá amanhã. Há um tempo para Deus responder às nossas orações. E por que Deus fez isso? Por que Deus deixou passar 20 anos para responder a oração? Qual era o propósito de Deus? Quando aquele homem todos os dias orava, você imagina você orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e você não via a resposta. Qual que é a nossa maneira de fazer? Vou parar de orar, isso não vai acontecer mais. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, na esterilidade de Rebeca, é que nós nunca devemos desistir de orar por um propósito quando nós pegamos para orar. E nós precisamos acreditar, porque Abraão fez da sua forma, Sara fez da sua forma, mas Isaque tinha aprendido com o erro do seu pai, ele foi sábio. Vou continuar orando. E por que Deus queria fazer isso? Porque Deus queria fazer para essa família patriarcal, trazendo para nós um propósito de única coisa, disciplinar a nossa fé. As coisas não podem acontecer a hora que eu quero, as coisas acontecem a hora de Deus. Uma coisa que nós devemos aprender aqui também, Deus ele não trabalha no meio da circunstância, Deus trabalha no tempo dele porque ele é soberano. Quando nós olhamos para essa história deste casal, querido, nós vemos a mão de Deus dirigindo a vida deles, e não dentro da circunstância, e não dentro do que eles estavam vivendo, mas dentro de um plano de Deus. E nós precisamos olhar para essa história, esse recorte aqui de Gênesis, né? Essa história de Isaque e Rebeca, de Abraão e Sara da semana passada, e nós precisamos entrar nessa história, porque é o mesmo Deus que nós estamos servindo.
E às vezes nós estamos clamando a Ele, estamos buscando Ele, e nós estamos, muitas das vezes, querendo recuar. Mas o Senhor está usando essa batalha que você está vivendo aí, essa luta, algo que você tem colocado diante do Senhor. Deus tem um propósito nessa sua espera. Espera. Senhor, mas eu estou orando tem 5 anos. Espera. E para quê? Para disciplinar a nossa fé. Querido, nós só crescemos em Deus e conhecemos Deus é pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, esse ponto da esterilidade aqui é para deixar bem claro para nós. Você que está passando por luta, você que tem sido afrontado e às vezes se sente até confrontado pelo inimigo, eu quero te dizer uma coisa, parabéns para você, você está sendo aprovado, porque Deus está disciplinando você na sua fé. Porque nós não servimos a Deus se nós não caminharmos por fé. E a disciplina da fé é a única maneira que Deus usa para criar em nós, para gerar em nós músculos espirituais, como o pastor Iracema gosta de falar. Né? Como nós vamos para a academia para criar músculo no nosso corpo, para que a nossa massa muscular se agarra nos nossos ossos e nós ganhamos estabilidade, assim também é com a nossa fé. Quando nós oramos e a vitória não chega, mas nós continuamos orando, nós estamos sendo gerados em Deus, músculos espirituais, aonde a disciplina da fé vai fazer toda a diferença no seu caráter cristão. Amém? Essa, para mim, é uma parte interessantíssima que a lição me ensinou a ficar perseverante. 20 anos orando, mas o que é que aconteceu? Aquele homem não parou, ficou perseverante e ganhou a sua vitória 20 anos depois. Por favor, outro ponto. O conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagarem um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis 25, 23. Aleluia. Abraão e Sara preceptaram. Tinha uma promessa, mas não aguentou esperar a promessa, tirou a mão de Deus, fez do jeito deles e deixou o boleto para nós pagarmos. Até hoje, né? Os árabes e os israelitas ali é o nosso boleto dessa não esperar, fazer do meu jeito. Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Isaque não. Isaque resolveu esperar. Mas nós vemos a história que esses 2 filhos, na madre da sua mãe, brigavam. E o que significa isso? Que havia uma luta. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela perguntou, consultou ao Senhor, e o Senhor, 2 nações há no seu ventre. 2 povos nascerão de ti e se dividirão. Olha a revelação de Deus. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá o mais novo. Quando eu olho para isso, querido, quando eu olho para essa mensagem, eu não entendo a direção que Rebeca toma. Depois de Deus deixar isso bem claro para ela. E uma coisa que eu me pergunto, eu não sei se você, quando lê essa história, você pergunta, será que Rebeca contou essa revelação para Isaque? É profundo demais, querido. Pensa só, você tem 2 crianças no seu ventre, elas estão em guerra, elas estão lutando no seu ventre. Você tem uma vida com Deus num grau de chegar para Deus e falar, o que é isso que está acontecendo no meu ventre? E o Senhor responde para você. Imagina só, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascerão de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O que você acha? A mulher que recebe essa revelação, ela vai correr lá e vai contar para o marido ou não? Vocês acham que ela contou isso para Isaque? Ou ela guardou essa revelação só para ela?
Se ela contou isso para Isaac, se ela falou, olha, essa guerra que está tendo aqui dentro, esse problema que está acontecendo aqui dentro, o Senhor disse que dentro da minha barriga tem 2 povos, tem 2 nações, um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho vai servir o mais moço. Entende isso? O que é isso, Isaac? Eu não sei se ela contou. O que a história nos narra é que a partir dali, quando aqueles meninos nascem, olha só, cumpridos os dias, 24, estou no Gênesis 25, 24. Cumprindo os dias para dar à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso chamaram Jacó. Era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito em caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Pronto. 2 filhos, gêmeos, e aqui agora começa uma predileção. Era pacato. Parece que Jacó era caseiro, ficava em casa. Pelo jeito, aprendeu a cozinhar com a mãe e virou um cozinhador daqueles, né? Supimpa. Porque quando fez o guisado, o irmão não aguentou o cheiro. Vende a primogenitura pelo guisado de Jacó. Era pacato, manso, ficava em casa. Esaú, caçador. O pai, então, prefere aquele ali que traz a caça para ele. Aqui nasce o grande conflito dessa família. Aqui nasce uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado dentro da nossa casa e em todos os nossos relacionamentos. Favoritismo. Com os nossos filhos, com alguém da nossa família, com os nossos amigos. E não tenha dúvida, querido, como quando nós temos predileção para alguém, quando nós temos favoritismo para alguém, os que estão em volta percebem. Percebe que tem algo a mais com aquele. E é muito difícil para nós, seres humanos, né, lidar com isso. Porque, com certeza, a mansidão de Jacó cativava a sua mãe. E o jeito brusco de Esaú cativava Isaac. E então ele falou, ok, o Isaac é meu, o Esaú é meu e o Jacó é seu. Mas aqui é que nasce o grande problema. Ponto 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Pode deixar, irmã? Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e maior. O mais velho, o primogênito, Esaú, serviria o menor. Já idoso e cego, Isaque achava-se logo morreria. Por isso preocupava em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Rebeca, ela entra em cena aqui dizendo, olha, Deus falou comigo que esse aqui é mais especial, eu vou precisar ajudar Deus. Querido, se nós fazermos uma retrospectiva na nossa vida, no nosso passado ali bem perto, todas as vezes em que Deus estava fazendo algo na nossa família e nós fomos ajudar, nós quebramos a obra. Pensa aí, não é verdade? Mas quantas vezes nós somos incitados pelo nosso humanismo dizendo, Deus, eu preciso que eu te ajudar, porque o Senhor não sabe como fazer isso e eu sei exatamente como fazer. E aqui nasce um grande problema, porque todas as vezes em que nós achamos que Deus é insuficiente na nossa vida e que nós precisamos ajudar Ele de uma certa forma, você pode ter certeza, vamos tomar atitude errada, vamos fazer escolhas erradas, você pode ter certeza que nós vamos nos precipitar e, como diz lá em Minas Gerais, dar com burro nas águas. Porque Deus não é insuficiente, porque Deus, Ele é soberano.
Os desígnios dele não erram. Os planos de Deus são perfeitos e ele nos aperfeiçoa. Quem precisa de ajuda somos nós, não somos Deus. Mas Rebeca disse, não, Isaac já está cego, não está enxergando direito. Eu vou dar um jeito de fazer esse negócio aqui. Porque Esaú já tinha decepcionado seus pais. Ela disse, olha, esse menino não pode ser o patriarca da família. Esse menino não tem como agir aqui, porque ele é um irresponsável, ele quebrou a lei dos seus pais, ele nos desobedeceu, casou com mulheres cananeias. Você imagina a tribo nossa, a nossa família, entregue na mão desse menino irresponsável? Não, Deus, peraí, deixa que eu vou ajudar o senhor. Cuidado com a sua precipitação e cuidado com a sua predileção. Olha para o terceiro ponto aí. O problema da predileção por filhos na família, por favor. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Amém, obrigada. Aqui é que nós vemos, aqui é que eu fiz aquela pergunta. Vocês acham que na hora que Deus revela para Rebeca, que dentro dela tem dois povos e duas nações, ela contou ou não para Isaac? Mas Isaac, parece que ele ignorou a revelação de Deus. Ele estava mesmo, era apegado nos padrões legais do direito daquele tempo ao primogênito, porque era comum assim. O pai, antes de morrer, tem que dar a bênção e passar tudo para o filho primogênito, porque é assim que acontece, é assim que manda a tradição, e muitas das vezes nós seguimos a tradição e esquecemos de seguir a revelação de Deus e perdemos a visão do plano de Deus. Se eles tivessem deixado Deus fazer do jeito que ele tinha dito desde o começo, que Deus ia fazer de uma forma que não haveria conflito, que os filhos não se tornariam inimigos, e as coisas não sairiam do controle deles como saíram. Mas é porque muitas das vezes nós estamos muito mais preocupados em seguir os padrões do mundo, as tradições dos homens, do que o propósito de Deus. O nosso maior erro como crente, querido, e principalmente no meio da nossa família, é que nós estamos lendo pouco a palavra de Deus para nós termos direção aqui dentro desse livro. O que a Bíblia nos manda fazer? O que a Bíblia nos ensina? Uma certa vez, nós no Brasil, Júlio César entrou num grande problema de fazer sociedade com ímpio. E o meu pastor disse para ele, mas a Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz, você não faz sociedade com ímpio. E pagamos um alto preço. Por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. E Isaac estava ali preocupado em cumprir os padrões da tradição. Mas Rebeca já estava preocupada, era com a revelação. E achando assim, Deus esqueceu. Deus não sabe o que fazer. Então, eu preciso dar um jeito de ajudar Deus, porque senão, se eu não ajudar Deus, não vai ter jeito das coisas acontecer do jeito que Deus falou que vai fazer. Já passou isso na sua cabeça? De algo em que você foi ajudar a Deus, em que você achava assim, Deus perdeu o controle, e se eu não pegar o fio dessa meada agora, vai tudo por rio abaixo. E Deus estava querendo trabalhar de forma, querido, em que as coisas iriam acontecer, e nenhum dos dois filhos seria prejudicado, os pais não seriam prejudicados, mas a predileção ali, a forma que eles agiu, foi a decadência da família. Muitas pessoas estão vivendo isso, esse princípio, quebrado com Deus, pegando as tradições e fazendo do nosso jeito. A Bíblia nos relata que quando acontece que Isaac vai chamar Esaú para abençoar, Rebeca chama Jacó. Fala, olha, seu pai vai dar uma bênção para o seu irmão, mas eu sei que Deus falou que o abençoado é você.
Então, nós precisamos fazer uma trama aqui. Precisava de acontecer isso? Não, não precisava de forma alguma. E por que que aconteceu? A nossa insegurança. Muitas das vezes, é assim que nós agimos. Olha o verso 27. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueceram, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, estou aqui. Disse o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma das tuas armas, da tua aljama, do teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz uma comida saborosa como eu aprecio. Traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca ouviu aquilo ali e falou: meu Deus do céu, essa é a hora de eu agir. Essa é a hora de eu entrar em cena. Ela virou a protagonista da história na novela. Ela virou a protagonista. Por quê? Porque ela estava já com o pé atrás com Esaú. A palavra de Deus diz em Gênesis 26, 34, diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Bezimate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. As suas duas noras eram cananeias. Ela falou: imagina a família entregue na mão desse menino que já misturou com quem Deus não mandou ele misturar. Com certeza aquelas noras cananeias não era fácil. Dava trabalho para Rebeca, né? E ela falou: não, essa bênção aqui não pode ser colocada na mão de Esaú, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, Jacó, seu pai está gagá. Seu pai não... Gente, como a gente vê isso em família? Meu Deus! Seu pai não está em condições de tomar decisões no meio da nossa família. Ou nós agimos aqui ou vamos perder tudo. Quantas famílias têm feito isso? E debaixo de promessa de que Deus está no controle, mas a gente tira a mão de Deus. Às vezes a gente pensa que a mão furada de Jesus é insuficiente. Querida, é aquele cravo naquela mão furada é que faz mover a terra e todas as coisas. A mão do nosso Jesus, ela é furada, mas ela é poderosa. E aonde ele estende a mão dele, as coisas é colocado em ordem. E parece que a gente perde isso de vez em quando. E a gente fala: se eu não agir agora, as coisas não vão dar certo. Sabe o que Rebeca fez aqui com a sua predileção, com a sua precipitação? Ela agiu com atitude de mentira, de engano, e ela ensinou o seu filho a ser um enganador. Ela ensinou o seu filho a ser um trapaceiro. Ela fez uma trama tão terrível ali, querido, que naquele dia, eu tenho certeza que o Senhor vai tratar com Rebeca. Naquele dia, o Senhor vai falar com ela: moça, não era para você ter colocado a sua mão na minha obra. Querido, eu tenho visto isso todas as vezes que o homem põe a mão na obra-prima que Deus está fazendo, ele quebra o vaso de Deus. Vaso de Deus tem que ficar na mão de Deus. Quando a gente coloca a nossa mão, a gente quebra o vaso. Muitas das vezes nós fazemos isso. Olha o que diz a palavra de Deus. E foi-se Esaú. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Traz a caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, olha aí, ela na cena como protagonista. Atende as minhas palavras. E como eu te ordeno, vai ao rebanho, traz 2 cabritos e faz uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. E leva ao teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Aí Jacó fala com a mãe dele. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso do meu pai me apalpar, e passarei os olhos para o zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Deixa comigo, já pensei nisso também, meu filho. O cabrito que você matar vai ser o seu pelo. Oh, aqui, ó, que pensa? Que é isso, meu filho? Eu sou Rebeca. Aqui não, hein? Aqui pensa. Querido, como nós muitas das vezes somos tomados pelo espírito da manipulação, da falsa inteligência, de achar que podemos controlar a situação da nossa casa. E ela ainda chama para ela e diz assim: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traz-me.
E ali ela ensinou o seu filho a tramar. E aí ele tomou, trouxe para sua mãe, fez a saborosa comida que seu pai apreciava e tomou Rebeca, a roupa de Esaú. Tinha que ter o cheiro de Esaú. Ela sabia, esse velho é esperto. Ele vai querer cheirar o menino. Então aqui, ó, veste a roupa do seu irmão. O trem tem que sair perfeito, porque isso aqui é benção patriarcal, meu filho. Nós estamos lutando, lidando com o nosso futuro, né? Aí, seu filho mais velho pegou a roupa consigo, vestiu em Jacó no seu filho mais novo e colocou a pele do cabrito nas suas mãos, na lisura do seu pescoço. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa que havia preparado. E Jacó foi o pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Minha mãe mentiu, eu minto também. E com coragem. Eu sou Esaú. Respondeu Jacó: eu sou Esaú. Levanta-te, pois, assenta, come a minha caça, para que me abençoe. Disse Isaque ao seu filho: como é isso que puseste? Achar tão depressa, meu filho? Ah, ele respondeu: olha aqui o grau da mentira. Aqui o trem já tinha ficado sério. Ele diz assim: porque o Senhor teu Deus me mandou ao encontro. Como é que você achou essa caça tão rápido, Esaú? Porque o Senhor teu Deus não teve nem temor de mentir em nome de Deus. Querido, como a nossa mente, ela é maquinadora. Por isso que precisamos ter a mente de Cristo e tomar cuidado. Que mente que nós temos? Nós temos essa mente, querido. Nós temos essa capacidade de mentir até contra o Senhor, para conseguir o que queremos. Passamos por cima de tudo. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as do seu irmão Esaú, e abençoou e disse: és meu filho Esaú mesmo? Eu estou te dando uma chance. Você vai continuar mentindo? Você vai continuar com esse plano? Quantas das vezes Deus nos dá a chance de mudar de ideia no meio do caminho, quando nós estamos dentro de uma mentira? E a gente reafirma a mentira. És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega perto de mim, para que eu coma da caça, meu filho, e para que eu te abençoe. Qual audácia nós temos como seres humanos, querido? Que coragem nós temos quando nós ansiamos uma coisa, quando nós queremos que a coisa saia do nosso jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa escola esteja nos ensinando que o que nós queremos, o que nós tanto batalhamos para ter, às vezes não é o que está no plano de Deus. O que plano de Deus é melhor. Mas Rebeca, ela estava firme no seu propósito, do que ela queria da vida. Jacó, o filho predileto de Rebeca, por favor. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Com certeza ela foi, manipuladora. Com certeza ela foi enganadora. Com certeza ela agiu ali de uma astúcia humana. Com certeza ela não confiou no Senhor.
E muitas das vezes é assim que nós fazemos. Só que nós esquecemos que quando nós agimos assim, nós influenciamos os nossos filhos. Querido, não tenha dúvida. O que a ciência comprova é que uma mãe, ela tem muito mais influência na vida do filho do que um pai. Se nós mães soubéssemos a nossa influência que nós temos na vida dos nossos filhos, nós pensaríamos 2 vezes antes de disseminar mentiras, enganos e trapaças na vida dos nossos filhos. Se tem uma pessoa que precisa de andar de muita vigilância dentro da sua casa, é a mãe. Porque, irmãos, como nós podemos influenciar os nossos filhos? Como que nós temos um poder de levar os nossos filhos para Jesus, para Deus? Eu tenho dito isso, nós precisamos levar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, arrancar os nossos filhos desse mundo materialista, capitalista, humanista. Isso tudo está na ministração de uma mãe dentro de casa. Nós temos esse poder de influência muito grande, mas ela usou o seu poder de influência ali para mentir, para trapaçar, porque ela queria, na verdade, fazer do jeito dela, não sabendo ela que ela estava gerando um grande conflito. E o que é que ela queria? Ela queria que a bênção ficasse com Jacó, para que Jacó ficasse na sua casa, para ter os seus filhos perto de você. Mas o que nós não entendemos é que quando nós colocamos a mão na obra que Deus está fazendo, nós quebramos a obra e ainda tomamos prejuízo das nossas atitudes. Tudo que ela queria era os filhos perto dela. Mas quando ela faz toda essa trama, o que que acontece? Os filhos são obrigados a sair de perto dela. Por quê? Porque o Jacozinho dela, o menininho bonitinho que ajudava ela a cozinhar, o menininho bonitinho que ela tanto amava, é descoberto logo pelo seu irmão mais velho, Esaú. E quando Esaú descobre que Jacó, junto com a sua mãe, fez toda aquela trapaça, o que ela faz? Ela inventa outra mentira. Porque Esaú fala assim, olha, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção. Verso 41 do capítulo 27. Com seu pai tinha abençoado e disse consigo, olha o que essa mãe criou no meio desses 2 irmãos, por causa disso. Vem próximos dias de luto do meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. E chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú. Seus planos, Rebeca, agora você trouxe um grande conflito para dentro da sua casa. O seu bonitinho que você queria a bênção, ele ia ter a bênção de qualquer forma, porque Deus já tinha dito. Tem 2 povos dentro de você, tem 2 nações dentro de você, um povo será mais forte do que o outro povo, o mais velho servirá o mais moço, mas você não creu na minha palavra, né, Rebeca? Então você criou um problema, resolve ele, Rebeca. Deus fez com ela igual fez com Sara. É mesmo? Você está com ciúme porque Abraão está carregando o balde de água da concubina que está grávida? Resolve o seu problema, porque esse problema quem criou foi você, Sara. Todas as vezes que nós queremos entrar na vida dos nossos irmãos, dos nossos filhos, Senhor, irmãos, todas as vezes que nós nos metemos onde nós não somos chamados, Deus nos coloca no meio do conflito para falar, resolve então, você estava sabendo fazer tudo até agora? E agora ela tem um grande conflito. O irmão descobre e quer matar o filho amado. Aí ela inventa outra mentira. Porque ela não pode contar. O que ela fez? Aí ela fala para Isaac, eu estou tão aborrecida. Por que você está aborrecida? Porque Esaú casou com essas 2 mulheres cananeias, Jacó vai acabar pegando essas cananeias por aqui. Aí Isaac pensa direitinho e fala, é melhor mandar ele lá para Padã Arã. Isso mesmo, eu estava pensando nisso, eu não queria falar, mas é melhor mesmo ele ir para lá. Por quê? Porque o filhinho dela ia ser morto, né? Ou seja, ela teve que pegar o Jacozinho dela e mandar para Padã Arã, porque senão ela ia perder o Jacozinho dela, sem poder contar, né? Olha só, no verso 46, do capítulo 27, disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou com a minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó toma esposa entre as filhas de Et, tais como esta, as filhas desta terra, que me servirá na vida? Ó céus, terei noras cananeias. Mentira, é a trama que ela tinha feito. Aí Isaac manda Jacó. Aí, querido, é que nós vemos
Vamos fechar aqui a número 3 para a gente fechar aqui no problema de Rebeca para nós terminar a aula. O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, e Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Efésios 6:4. Amém, obrigada. A preferência excessiva que nós vemos aqui dos pais pelos filhos, né, pode provocar conflitos e desequilíbrio na família. E provocou. A preferência dessa mulher aqui, que ignorou a revelação de Deus. Deus já tinha um plano. Deus tinha revelado para ela o que ia acontecer. Mas não, ela insistiu em colocar a mão e ajudar Deus. Primeira coisa que nós vemos nessa lição, Isaac orou pela mulher há 20 anos porque ela era estéril. Deus responde oração. A guerra que estava dentro da barriga dela, ela consultou Deus, Deus deu ela a revelação. Deus é um Deus que fala. E Deus é um Deus que está no controle da nossa vida. Mesmo assim, a Rebequinha achou a insuficiência de Deus. E o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, verso 4? E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. E ela provocou. Ela provocou a ira a ponto de Esaú querer matar Jacó, e agora ela tem que mandar Jacó para Padã-Arã para arrumar uma coisa que ela tinha bagunçado, e, na verdade, ela ficou sem os 2 filhos. E aí, querida, é que nós temos que tomar cuidado, porque quando nós temos filhos de preferência, quando nós temos predileção por um filho, queremos tomar conta da vida dele e dominar a vida dos nossos filhos, eu sempre falo, o Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Ele nos confiou a herança dele. Mas no mesmo Salmo, no versículo 4, está dizendo que os filhos são flechas na mão do valente. O mesmo que Deus nos deu para ser a nossa herança, nós temos que preparar para lançar. Porque nenhum valente arma um arco para ficar retendo a flecha para ele. Nós temos que preparar os nossos filhos para irem e saírem debaixo das nossas asas, maduros, preparados para enfrentar a vida. Aquela mulher estava fazendo proteção e manipulando a casa dela, e os filhos dela ficaram irritados. Depois que Esaú descobre toda a trama que Jacó fez, enganando, pegando a sua bênção, depois que ele já tinha 2 mulheres cananeias, ele ficou, sabe o quê? Mais revoltado com os seus pais. Porque pais manipuladores, pai dominadores, pai que tem preferência para os seus filhos, geram filhos doentes, geram filhos rebeldes, incompreensivos. Você sabe o que Esaú fez? Quando descobre que Isaac e Rebeca mandam Jacó para Padã-Arã para não casar com mulheres cananeias, vocês sabem o que Esaú faz para fazer mais raiva no pai? Ah, é? Vocês não querem que o Jacózinho casa com as cananeias, não? Pois eu vou falar com vocês, eu vou pegar mais uma cananeia para esfregar no nariz de vocês. Vocês vão ter mais uma norinha abençoadinha para vocês. Irritou, por isso que o apóstolo Paulo falou, não irriteis, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Olha o que Esaú faz. Capítulo 28. Verso 6. Vendo, pois, Esaú, que Isaque abençoara Jacó e enviara Padã-Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo ordenara, dizendo, não tomará a mulher dentro das filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, fora Padã-Arã, sabedor também de que Jacó, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Aí o verso 9, foi Esaú à casa de Ismael,
e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Naibote. É assim que eu faço com vocês. Menininho revoltado, né? Menininho rebelde. Por isso que Deus colocou ele para servir o mais moço. Mas não precisava da mãe colocar a colher dela na sopa. Deus estava no controle. E Deus ia fazer toda essa história de forma que não teria todos esses conflitos. Amém, querido? Essa lição nesta manhã é para nos ensinar a confiar mais no Senhor. Se Deus tem dado uma revelação na sua vida, e você sabe que Ele é Deus soberano e está no controle, deixa Deus no controle. Sai do volante do carro de Deus, viu? Aceita ser passageiro, porque quando nós somos passageiros do carro de Deus, que Ele é o piloto por excelência, Ele vai nos levar a caminhos sem conflitos, sem turbulências, familiares principalmente. Porque não tem um lugar de ser mais infeliz, é uma casa onde as pessoas, as famílias estão em conflito. O nosso lar é um pedacinho do céu. Que o Senhor nos dê sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E que Deus nos dê autoridade para os nossos esposos. Porque isso aqui também faltou a posição de Isaac como cabeça, como homem. Para dizer, não, se Deus falou, vamos esperar Deus fazer. Né? Mas queria seguir a tradição e dar a benção primogênita. A gente vê aqui muitos erros. É por isso que essa lição maravilhosa é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui e como o pastor Valdo sempre gosta de falar, somos privilegiados. Temos que ler esse livro, ver o que eles fizeram de erro, aprender com eles e desviar do caminho errado e buscar andar nos caminhos retos. Amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor nos abençoe nesse dia e que você fique firme aqui nessa lição para nós continuarmos semana que vem no nome de Jesus. Leia para nós a tradução e conclusão e vamos orar. Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Efésios 6, 1-4. Nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Efésios 6, 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. E às vezes não fica só entre a família, né, querido? Que nós vemos que esse casamento que Esaú resolve casar com a filha de Ismael é que nos trouxe esse grande conflito israelitas com os árabes, em que nós vamos conviver até Jesus voltar. Quem vai resolver essa situação, a parada lá, é Jesus na guerra do Gog e Magog. Né? Então, deixa Jesus operar e que o Senhor abençoe a nossa casa e os nossos filhos. Pai, muito obrigado por esta manhã, por essa rica escola, por esse ensinamento, que nós possamos, ó Pai, estar atento àquilo que o Senhor tem nos falado, nos ensinado, através da Tua palavra. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, continua nos abençoando neste culto. Nós oramos, Pai, clamando, crendo que o Senhor está aqui, Jesus, agindo e intervindo, e continuará com a Tua palavra ministrada logo mais, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Que Deus nos abençoe.